Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha Santos, esse é o canal TV Timão, informações, bastidores e o dia a dia do Corinthians. Conto tudo pra vocês em instantes. Antes, aquele like bacana sempre pra ajudar o canal. Compartilhe o vídeo em grupos de WhatsApp com os amigos, assim o canal cresce e a gente pode levar ainda mais informações muito mais rápido pra vocês. A sua inscrição é sempre gratuita e ative o sininho de notificações para não perder mais nenhuma postagem. Bora lá, pessoal, vamos saber. A arrecadação milionária. Corinthians registra mais de 12 milhões de reais com os jogos na Neoquímica Arena. Pessoal, o Corinthians arrecadou em 2024 R$ 12.195.569,50 em bilheteria. Os jogos na Neoquímica Arena foram contra Guarani, São Paulo, Novo Horizontino, Portuguesa e Ponte Preta. Quantia expressiva milionária. Contudo, não corresponde ao valor que o clube recebe de fato, descontando despesas e outras deduções. Segundo o boletim financeiro do clube, na somatória dos 4 primeiros jogos, a renda líquida do Corinthians foi de R$ 5.571.201,64. Nesse montante aí não foi contabilizado o último jogo contra a Ponte Preta. Ao todo, mais de 205 mil torcedores assistiram ao vivo os jogos na arena. É o amor corintiano sendo demonstrado ativamente. O maior público do ano nos jogos do Corinthians foi contra o rival São Paulo. 43.080 pagantes estavam na arena. O elenco do Corinthians tirou essa segunda-feira para descansar, um dia após a derrota para a Ponte Preta. O elenco vinha de uma semana bem desgastante, jogos final de semana, meio da semana e tudo mais. E essa semana o Corinthians terá uma semana cheia para descansar, descansou nesta segunda-feira e também recuperar seus jogadores, tanto clínica quanto fisicamente, para os próximos jogos. O técnico Antônio Oliveira quer usar esta semana para dar ritmo de jogo, principalmente a Pedro Raul e Igor Coronado, que estão treinando ou estavam até esta segunda-feira treinando parcialmente com o elenco. E tem mais. Será que vem mesmo? Thiago Heleno desconversa sobre sondagem do Timão. Assim, pessoal, depois de tanto tempo trabalhando com futebol, a gente pode notar um padrão, Não que seja 100% de exatidão, mas assim, quando algo é desmentido ou a pessoa, o jogador, o treinador ou até um dirigente sai pela tangente, você pode desconfiar, viu? Se não houver nada concreto, o interesse foi real. Por que eu tô falando isso? Porque o zagueiro Thiago Heleno, do Atlético Paranaense, que eu já contei para vocês em vídeos anteriores, sobre a sondagem do Corinthians. O Thiago Heleno hoje está com 35 anos. Ele foi questionado por um repórter da TV Globo a respeito do interesse que o Corinthians teria em contar com o futebol dele. Em especial, ele trabalhou com Antônio Oliveira e teria sido quem sugeriu o nome de Thiago Heleno para compor o elenco do Corinthians. Entretanto, ao ser questionado sobre o assunto após a partida do Furacão nesse final de semana, o zagueiro desconversou. Ele falou que o seu foco agora é permanecer no Atlético, que ele tem contrato até o final do ano, que não conversou com o presidente ainda sobre renovação, mas que o objetivo é treinar cada vez melhor, ajudar a equipe, enfim, aquele papo proforme que a gente já está acostumado a ver e ouvir diariamente. Aí eu pensei, opa, será que realmente o Corinthians teria coragem de contratar Thiago Heleno com 35 anos? Assim, não estou desmerecendo a qualidade do jogador, mas o Corinthians tem passado aí por uma reformulação drástica em seu elenco. Chegou praticamente 11 contratações aí no ano. O Corinthians está ganhando corpo. Quem chegou, de repente, jogou poucos jogos, no caso aí do Pedro Raul, saiu por contusão. Mas assim, a meu ver, nesse momento, o Thiago Heleno, não sei se seria o melhor nome. Acho que tem outros jogadores aí, outros zagueiros no futebol, tanto nacional quanto internacional, que poderiam chegar e contribuir não apenas no momento, mas a médio e longo prazo.
Eu não sei se seria, né, apesar da confiança que Antônio Oliveira deposita no futebol de jogador, eu não sei se seria o melhor dos mundos trazer Thiago Heleno nesse momento do campeonato. E você, o que você acha? Falando nisso, para quem se lembra, né, o Thiago Heleno teve uma breve e curta passagem pelo Corinthians entre 2010, agosto e outubro de 2010. Assim, não caiu nas graças da torcida à época, pediu para ser negociado. Com a camisa do Corinthians, ele jogou 5 jogos, sendo 4 como titular. Conta aqui para mim, o que você acha? É uma boa ou não é? E tem mais. Fábio Santos revela bastidores do Corinthians e faz revelação bombástica sobre a gestão de Vitor Pereira. Horrível, afirma o ex-lateral. Pessoal, o ex-lateral do Corinthians, Fábio Santos, que anunciou sua aposentadoria dos gramados recentemente, ele participou aí de uma entrevista no programa Mundo Menezes e fez várias revelações, entre elas uma polêmica a respeito da gestão que Vitor Pereira fazia com o elenco do Corinthians quando era o treinador. Vitor Pereira saiu de Parque São Jorge ainda em 2022, causou revolta na maioria da torcida corintiana, porque ele enrolou a renovação do contrato, não se decidia, sempre tinha o último dia e depois. Na hora H ele falou, eu tenho problemas familiares, minha sogra não tá muito bem. Mas aí, uma semana depois, ele fechou o contrato com o Flamengo e se transferiu para a Gávea. Sogra dele deve ter se curado, certeza. Enfim, o ex-jogador e lateral do Corinthians, Fábio Santos, ele destacou que a relação de Vitor Pereira com o elenco não era das melhores e criticou várias atitudes do ex-técnico. Abre aspas. Essa gestão de dentro do clube sempre procurei fazer. O VP foi o cara que me deu mais trabalho. Escutava a reclamação do mais experiente e do cara da base. A comissão era bacana demais. Eu vi alguém pé da vida e os caras desabafavam comigo. O problema era que ele, Vitor Pereira, contava uma história aqui. Tinha coisa que soltava na imprensa, jogadores estavam voltando de lesão, e ele falava e empurrava a culpa para 2 ou 3, falando que o cara estava mal fisicamente. Isso deixava o elenco furioso com ele. Fecha aspas, concluiu Fábio Santos. Veio à tona agora o que a gente já desconfiava há tempos, né? Que o elenco estava rachado à época e não era feito, na verdade, uma boa gestão de elenco nos bastidores. Refletia em campo, com certeza. E tem mais. Polêmica pouco é bobagem. Ex-presidente do Corinthians afirma que quem manda é a torcida e detona jogadores que ganham milhões e, segundo ele, não sabem nem matar uma bola. O Mário Gobi, que foi presidente entre 2012 e 2015, ele participou de um podcast, o Tomando Uma Com, e comentou sobre o atual momento do Corinthians, criticando as constantes mudanças de treinadores. O ex-dirigente lembrou que apenas Mano Menezes e Tite dirigiram o Corinthians na época mais vencedora. Abre aspas, palavras de Mário Gobi. O Corinthians passa por uma síndrome maligna muito grande, que chama-se troca de treinador. E é uma pena porque o Corinthians deu aula ao futebol mundial de que não se deve trocar técnico. A não troca de técnico nos levou a ser campeões de diversos títulos, de 2007 até dezembro de 2015. O Corinthians só teve 2 técnicos, Mano e Tite. O ex-dirigente ainda colocou a culpa nos jogadores sobre a má fase do Corinthians. Não é dessa forma que se faz reformulação. Não é pedindo a cabeça de técnico, invadindo CT ou conversando com a torcida. O Corinthians ficou 3 anos com o mesmo grupo de jogadores e trocou 9 vezes de técnico. Ninguém falou de jogadores e só se fala de técnicos. Um ganha 2 milhões e 100 mil e não sabe matar uma bola. Outro ganha 1 milhão e 100 mil e joga 30 minutos. Outro ganha 1 milhão e tanto e não joga porque o físico não ajuda. E falam de treinadores. Estamos caindo para um lamaçal sem volta, disse Mário Gobi. Bom, pessoal, fico por aqui. Alô da Fiel de hoje para o Djalma Mendonça, o José Borges, Elias Estevão, o César Gaiolas, o Hélio Ferreira da Silva, pessoal da Zona Norte de São Paulo, também o David Guarulhos, o Arlindo Redivo, também o Geraldo Aldegueri e o Franci Teixeira, pessoal em Itraipu, Alagoas. Abraço carinhoso para vocês, fiquem com Deus, continuem deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando os vídeos, porque aqui é Corinthians.